Já está gravando? Gravação. Ok. Dando continuidade à sessão, vamos ao item 471 da relatoria da doutora Denise. Está com a palavra, doutora Denise. A empresa é CTI Tecnologia, final 2971. Já vou abrir aqui. Trata-se de PRCOM transmitido em 15/6/2004, no qual a empresa, acima identificada, compensou o suposto crédito relativo de PIS, faturamento, oriundo da ação judicial número tal, com o valor de 686. Posteriormente, em 18/6/2004, transmitiu a DECOMP retificadora, acima citada, transmitiu outra DECOMP original, utilizando o mesmo crédito decorrente da ação judicial. Após o procedimento de praxe, a autoridade competente examinou a questão do despacho decisório e decidiu não acatar a DECOMP retificadora e homologar parcialmente a DECOMP números tais, por insuficiência do crédito compensado. Após a manifestação de conformidade, a DRJ de Brasília, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade. Ela entendeu que houve homologação tácita da DECOMP apresentada em 15/6/2004 e manteve a DECOMP apresentada em 19/4/2004. Conformada, a recorrente depois recurso voluntário, no qual, em síntese, alega que seja declarada tacitamente também a homologação número tal e requer que seja dado o efeito suspensivo e recurso nos termos do 1.3 do CTE. Esse é o relatório, senhor presidente. Pode passar o voto. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, então, dele eu tomo conhecimento. Primeiro, com relação ao pleito de suspensão, a pretensão da recorrente encontra abrigo na legislação tributária em vigor e não consta nos autos a existência de um ato administrativo que lhe tenha negado essa vigência. Logo, o pedido perdeu o objeto. Compulsando a peça recursal, identifique que a única questão a ser debatida nesses autos respeita à homologação tácita prevista no parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430, na redação dada pela 10.833. A DRJ reconheceu a homologação tácita somente da DECOMP número tal, registrada em 15/6/2004. A recorrente sustenta que houve ainda a homologação tácita na outra DPCOMP, transmitida em 19/4/2004, referente que o despacho decisório datado em 19/11/2009, com ciência em 23/11/2009, que a Divisão de Orientação e Análise Tributária ignorou a homologação tácita ocorrida em 18/11 de 2009, e homologou parcialmente as referidas declarações. Contudo, o despacho decisório é nulo na parte que não homologou a DECOMP junto, porque foi proferido após transcorrido o prazo de 5 anos. No caso em tela, o trato de pedido de compensação convertido em declaração de compensação, que a contagem do prazo da homologação da compensação deve se dar a partir da data do protocolo dos pedidos administrativos. Assim sendo, eu entendo que não cabe razão ao interessado, pois o interregno de tempo entre a ciência do despacho decisório e o protocolo da declaração da compensação não superou os 5 anos estabelecidos no artigo 74, parágrafo 5º. Como bem pontuou a decisão recorrida que eu colacionei, que ela já tinha tratado, de fato, as compensações do sujeito passivo foi apresentada em 19/4/2004, e disso as partes não divergem. Contudo, a ciência do despacho decisório, que indeferiu o pleiteado pela contribuinte, foi realizado em 19/11/2009, conforme folhas 284. Aqui eu colacionei a ciência, né, que aqui tem um termo de entrega de documentos, e que informa que o contribuinte ele teve a ciência em 19 de novembro de 2009, realmente.
Aqui assiste a razão a DRJ, que parece ter acompanhado o artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil, no sentido de que os prazos em meses e anos expirem-se no dia de igual número do início ou no imediato, se faltar exata correspondência. Assim, a contagem de 5 anos iniciada em 19/11/2004 se encerra em 19/11/2009, não tendo ocorrido a homologação tácita referente a DECOMP número tal. Diante do exposto, conheço o recurso voluntário para no mérito negar o provimento. É que, na verdade, o contribuinte foi cientificado no exato dia que completou os 5 anos. Então, eu considerei o artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil Brasileiro. É assim que eu voto, senhor presidente. Ok. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker Araújo. A relatora. Doutor Jorge Ado. Com a relatora. Doutor José Renato. Com a relatora, presidente. Doutor Corinto. Acompanha a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Também voto com a relatora. Logo foi negado o provimento por unanimidade no termo do voto da relatora. Próximo item da pauta é o item do Zé Renato Ferragens Ramada, item 473, final 2008-15. O senhor já está com a palavra, doutor José Renato. Presidente, são todos iguais, tá? Sim. Qual que o senhor quer abrir? Vou no 15, 2008-15 mesmo, tá? Tá bom. Na verdade, é um retorno de resolução, porque houve uma diligência anterior e o contribuinte não tinha sido intimado dessa diligência, tá? Mas, basicamente, é o seguinte, pedido de compensação, em que ele afirma que ele tem direito aqui, né, de créditos, em uma resolução anterior, a 3803.000.279, a turma anterior entendeu que havia indícios do crédito do contribuinte. E aí baixou em diligência para que ele fosse intimado a trazer os outros documentos. Essa diligência foi baixada e, na resposta, ele simplesmente falou que passou mais de 10 anos e eles não tinham os documentos. Então, ele não tinha os documentos, não vieram, para mim não está comprovado o crédito e eu estou negando provimento ao recurso, presidente. Ok, passo a palavra ao doutor Walker Araújo. Não, doutor Vinícius. Só caso fácil do Zé, né? Impressionante. Ele tem uma certa... Eu acho que sorte está do lado dele. Com o relator. Ok, doutor Walker Araújo agora. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu voto com o relator, NPU. Tá, agora fala de mim também, Fábio. Já fala, ó. Perfeito. Tá, agora sim, agora perfeito. Você foi uma perfeição na relatoria que eu gostaria que todos o acompanhassem. Obrigado, presidente, obrigado. Eu peço, agora, enquanto eu estou copiando o resultado, eu peço desculpas aos senhores por estar dando essa corrida aqui na pauta, mas ou a gente faz isso e deixa para discutir o que tiver realmente com grandes necessidades, ou senão a gente não fecha a pauta. Por mais que eu ainda ache que a gente não vai fechar. Mas vamos lá. Vamos fechar, cara. Vamos ver. 477, Jorge Ford. Presidente, muito rápido. Uma questão, Agora eu gostei, hein? uma questão que pode resolver facilmente. Se vocês abrirem o meu voto, direto no voto, eu coloco logo no começo de que ele não foi intimado da decisão da DRJ. Pelo menos eu não localizei o acórdão de recebimento ou ciência eletrônica. Eu estou baixando a resolução
para dirimir essa questão. Não há nos autos intimação deles acórdão de DHJ. Mas ele apresentou recurso? Apresentou. Você vai baixar para quê? Para ver se é tempestivo. Como é que você mede a tempestividade do recurso? Esse processo... veja, bom, mas isso é uma alegação, né? O acórdão entre 2011 ele apresentou um recurso em 2013. Então ele não foi mesmo, não. Mas Agora, em 2011? Sim. Só que é o seguinte, ele apresentou o recurso 2013. Só que, olha, se você olhar, ele teve uma vista em 1 de março de 2013 do processo. Então, Gilson, agrava ainda mais a situação. É o final 2009-62 que a gente está julgando? A gente está julgando... Isso. Isso. É ele. Esse mesmo. Ele não foi intimado. Eu não localizei nenhum documento referente à intimação do acórdão. O primeiro volume acaba com acórdão de manifestação. Está vingando, eu não estou com ele aberto aqui para ganhar tempo. Mas aí você entra no documento subsequente, não tem intimação. Tá, o senhor você quer saber se foi intimado ou não para saber se é tempestivo. Correto. Perfeito. Eu não vejo... Bom, vamos botar em votação. Doutor Vinícius. Quando não tem um procedimento próprio da Receita, que quando falta esse tipo de... Você acaba acolhendo, falta a comprovação da data de intimação, você acaba acolhendo O quê? como tempestivo. Se não me engano, tem essa... Aonde está dizendo isso? No PAF? Não, a Receita não pode falar. A gente... Veja, a Receita não pode falar isso. Se não me engano, tem uma solução de consulta da Receita que eles, quando eles recebem um recurso, uma impugnação ou manifestação... enfim, eu vou votar com o relator, mas eu acho que... Não está nos autos aí. Mas é que acontece, Vinícius? De achar, né? Oi? Acho que o Vinícius estava se referindo na impossibilidade de achar a intimação. De qualquer maneira... Mas não aconteceu isso. Tudo bem, vamos, eu sigo o relator. Ok. Doutor Walker Araújo. Só um minutinho, só. Tá. Só assim para... Isso talvez ajude. Só ou todos eles? Talvez ajude aí, ó. Nós temos aqui o acórdão da DRJ termina na folha 63. E a folha 64, ela já vem um termo de solicitação de juntada vista de cópia, mas ele é de 2013. Então você vê que não parece não ter. Eu acho, Vinícius, que essa solução de consulta que você está falando, aí, que eu realmente desconheço, mas que você conhece, provavelmente deve ser para normatizar esses casos de não encontrar lá na origem. Não, sim, Porque o que acontece? A gente, como na esfera da Receita, a gente tem que ter algum documento da unidade de origem falando, a ciência é tal dia. Ele tem que fazer isso de alguma forma. Eu acho que nem solução de consulta, eu acho que é um ato COSIT, alguma coisa assim. Entendi. Mas a gente precisa dessa data para ver a tempestividade. Correto. Isso ele tem razão.
Vamos lá. Tô no Walker. Tá, vamos esperar o Walker. Eu acho que esse termo de vista aqui é o que foi considerado, mas como a admissibilidade recursal é nossa e o relator não está confortável para dizer se é tempestivo ou não, eu vou concordar. Ok. Não vai atrapalhar em nada. Ok. Doutor... Com o relator, presidente, com o relator. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Acompanho. Doutor Denise. Um momentinho, eu acho que tem um documento aqui. Você encontrou? Antes de declarar o Acabei de negócio. fechar o processo lá, você também de Times. Peraí, deixa eu ver. Porque é o seguinte, Vinícius. tem um documento. Qual folha? Putz, será que é isso? Porque nesse momento de pressa, assim, a gente... Não, veja bem, olha só. Qual é a Quando você folha? está falando do documento aí, eu vou falar, olha só, vou pontuar. Momento de pressa, porém, não é momento de julgar de uma maneira, como é que eu vou chamar a palavra? Tão consciente. A gente não vai julgar de qualquer maneira, não. A gente para onde tiver que parar para poder analisar, tá, senhores? Não, a pressa não vai poder nortear os nossos trabalhos, não. É o anexo 5 aí, que é o... que eu acho que é até o termo que o Walker falou, termo de vista, cópia de processo. Isso aí, na verdade, eu já usei esse tipo de recurso aí, exatamente esse... O sistema lá de validação de arquivos digitais para dar conhecimento do auto-infração, por exemplo. E ele está usando isso aí, parece, a Receita usou esse meio aí para dar a ciência para a Ford, porque, olha só, no final desse termo aí, do sistema de validação, de autenticação de arquivos digitais, tem a ciência do contribuinte. Em 1º de março de 2013, que fala assim, olha... Eu vi isso aí, mas o que o relator alega é que para ele isso aí não está deixando claro. Eu sei que no processo civil, a primeira hora que ele aparece no processo, ele vai se pronunciar. O único problema é o seguinte, no processo civil ele pede o prazo, né? Isso aí, na verdade, é a ciência, tá? É a ciência do acórdão da RJ. Aonde que você está vendo isso? Eu só vi qual é o... Era 66, se eu não me engano. 66? É o do 65 a 67, vamos ver. Eu vi isso aí. A gente usa na fiscalização esse tipo de ciência para auto-infração, é plenamente válido. Você entrega o arquivo digital para o contribuinte e esse termo aí é um termo padrão que se usa na fiscalização. Eu continuaria meu voto com o relator. Para mim, isso aqui não é um termo de ciência. É um termo de ciência, sim. Da fiscalização se usa isso muito frequentemente. Claro que sim, né? Se a fiscalização dá esse tipo de ciência é porque está previsto em normas lá internas, normas da Receita e tudo mais. Não passa. A gente tem que aplicar o passe. Não, tudo bem. Você quer abrir a divergência, entender que tem ciência, é isso? E, aliás, eu tenho que só checar aqui, porque parece que no recurso ele fala que a ciência se deu em 2013. Ele fala, é evidente que ele fala, eu coloco isso no começo do voto. Ele vai falar, é evidente. Ainda mais o Daut. Eu acho que ele vai falar. Não, mas Eu conheço essa história. Mas essa ciência, Vinícius, seria que tipo essa aí? Pessoal? Exato. Só que acontece, Corinto, ao invés de dar o que a gente faz? Ao invés de dar o arquivo impresso, certo? Do auto-infração, com todos os documentos anexos, o que a gente faz? A gente faz aquele SVA, sabe? Não sei se é da tua época. SVA é o quê? É um sistema de chave. Você junta num arquivo digital toda a documentação, auto-infração e tudo mais, e aí você passa pelo SVA, que é um validador. Ele vai te dar uma chave
certo? Com uma identificação de que os arquivos que você está dando para o contribuinte são aqueles ali com aquela chave própria. Isso aí é para garantir que o que você deu para ele é exatamente o que você está dizendo que deu. É o validador de arquivos. Isso. Aí o que acontece? Isso acontece também quando o contribuinte vai entregar algum documento para fiscalização pelo SVA. Sim, Ocker. Eu vou mudar de voto. Já tem um despacho da Receita Federal, as folhas 106, cientificado em 1/3/2013, do acórdão número tal, ingressou interessado com recurso voluntário. Já tem um despacho. Você sabe por que ele fala do 1/3? É a data da ciência. Que essa data ali na verdade, a ciência, é um arquivo digital. Folha 106 do processo. O que fez nesse caso? Oi? O que fizeram nesse caso? Eles pegaram o Eu SVA... já usei esse termo já para contagem de prazo, já. Mas, em geral, esse validador de arquivo é o oposto. A gente vê o contribuinte entrando com esse sistema para entregar os arquivos dele, né? Isso, mas tem toda uma... mas tem toda uma prática de intimar assim também. Você coloca no arquivo. Além de tudo isso, se você for fazer uma simetria com o CPC, você vai ver que, mesmo que não tenha um AR, quando ele pegou a vista do processo, ele teve ciência. A vista do processo é considerada ciência para fins de ciência, é lógico, óbvio. Mas o que me preocupava está resolvido, que é esse despacho aqui que o Walker encontrou. Não, o que me preocupa não é nem esse despacho, porque esse despacho aí, ele só se confirma que o contribuinte teve ciência. Esse despacho não valeria para mim para analisar a tempestividade. O que me conforta nesse caso é que há um termo de ciência de todo o processo, o conteúdo de todo o processo foi dado em cópia digital para o sujeito passivo, e ele assinou dizendo que recebeu a cópia do processo. É exatamente esse termo que está aí, que é do sistema SVA, que é usado na fiscalização, é usado em toda a Receita hoje, e tem todo um normativo por trás disso aí. Então, isso para mim é suficiente. Para mim a fiscalização para mim a DRF tinha que ter mandado um AR, ou se fosse eletrônico, tinha que fazer esse é o procedimento correto. Não diria que ele pode fazer o que ele quiser. Esse procedimento está normatizado. Esse é um mas isso aí está no PAF? Não, isso não é ciência. Está no PAF, isso é ciência. Isso é ciência. Para mim, a ciência é o seguinte. Olha só, vou ser sincero, para mim, o que é ciência? Para mim, ciência ele tem ciência quando ele tem cópia dos autos? Sim, não tenha dúvida que quando você tem cópia dos autos, em questão de processo, ele tem ciência. Então, é que a partir dali conta tudo para fins de CPC. Não vou discutir isso. Agora, no PAF existe, para mim, o cara tem que ter a ciência do acordo. Como é que, por exemplo, um AR puro, significa que ele teve ciência? Não. Se o AR não tiver escrito, é óbvio que ali está escrito assim, ele teve ciência de todos os atos. Foi em 2013, o acordo foi em 2011, lógico que o acordo está dentro do processo. Olha só, eu não vou ser inocente de imaginar que a Receita estabeleceu esse tipo de ciência através do SVA, inclusive com termo já estruturado dentro do e-processo, isso aí é inclusive dentro do e-processo. Eu não vou ter a inocência de imaginar que a Receita não atrelou isso tudo normativamente, inclusive com a questão de efeitos com o PAF. Eu sei que existe isso, porque na época que eu intimava através disso, a minha primeira preocupação quando eu fui intimar a primeira vez foi saber se estava lastreado e se tinha eficácia perante toda a normatização do PAF. Então, assim, eu não vou te buscar de cabeça isso. Agora, que existe essa regulamentação, existe, e isso aí é plenamente válido, isso é uma ciência plenamente válida. Agora, como o voto não é de minha relatoria, eu não vou te buscar aí toda a fundamentação para esse tipo de ciência, mas que existe, ela existe, inclusive, muitos auditores fazem esse tipo de ciência, certo? Então, assim, seria muito inocência eu imaginar que a Receita instituiu um tipo de ciência que não é válida perante o PAF. Olha, então, assim, eu parto... Com todo respeito à sua opinião, mas a Receita já instituiu várias coisas
Nesse caso é muito básico, é muito A pueril. Receita Seria nunca muito fez. pueril. Bom, eu não vou discutir esse tipo de coisa agora em gravação do. A gente pode discutir isso em off depois. Não faz sentido eu ficar discutindo essas coisas agora com você, mas eu não coaduno com a tua ideia dessa excelência nos atos administrativos proferidos Então, pela assim, Receita. olha só, mas se infelizmente, já vi vários. Sim, mas se você lança dúvida nesse ato de ciência, aí você pode lançar dúvida também nesse termo que o Walker falou. Não, Então, esse termo foi assinado. Esse termo foi assinado por uma autoridade administrativa. É diferente. Ah, esse outro termo também foi lavrado por uma autoridade Tá bom, administrativa. Vinícius. Você concorda com uma maneira, eu concordo com outra. Cada um tem a sua maneira de ver. Eu não estou pedindo para você mudar a tua. Mas você não pode querer mudar a minha. Eu só estou falando que é o seguinte, o critério que você está usando para afastar um termo público, que é exatamente esse termo de ciência aí, você também pode usar para afastar aquele simplesmente reconhecimento de que houve a ciência. Aliás, o reconhecimento... Não, olha só, vamos de novo, Vinícius. Você não vai me convencer. Eu não estou tentando te convencer. Então não adianta, nenhum argumento teu vai me convencer disso. Perfeito. Quando for um voto meu e eu tiver isso como ciência, eu vou ser vencido por você, não tem problema nenhum. Não, daqui para lá você vai ter olhado toda a normatividade do negócio e vai ver que realmente existe a previsão para isso. Eu não tenho problema nenhum quanto a ser vencido. Sim. Agora, vamos ver como é que vai ficar o voto do Jorge, então, que é a coisa prática que a gente precisa. Porque aí, nesse sentido, esse voto não tem como ser, né, Jorge? Seja pelos fundamentos do Vinícius, seja pelos fundamentos... Eu mantenho o meu fundamento no voto. Para mim, carece de intimação. Então tá. Então, Vinícius, você abre a divergência, né? Lógico. Falando que não tem que ter... A intimação já está nos autos. Gilson, aliás, esse termo que o Walker cita, ele fala o seguinte, o auditor, quem escreveu o termo lá, conforme os documentos da 64 a 92, que é exatamente esse termo que eu acabei de citar. Quer dizer, ele olha para esses termos que eu acabei de citar, certo? E fala, houve a ciência no dia 1 de março de 2013. Ou seja, é a partir desse termo que a gente está analisando agora que ele conclui. Então, assim, você pode superar, tá? O que o cara concluiu lá, olhando para esse mesmo termo. Se você falar assim, não, esse termo não serve como ciência, o auditor, quem concluiu que houve ciência, está errado. A gente faz algumas vezes isso, de superar a análise da DRF contra a tempestividade com base num AR, por exemplo. Enfim, abre a divergência. Abre a divergência falando que já tem... Tá, perfeito. Doutor Walker. Eu vou acompanhar, eu nem vou ficar discutindo muito não, porque a gente está com tempo aqui bem escasso. Mas essa resolução aqui do Jorge aqui também não vai servir não, porque já tem informação já de intimação e já está confirmando a data. Essa informação já tem. A resolução dele tem que ser no sentido de fazer uma nova intimação via AR ou eletrônico. Correto, eu não vou fazer isso. Ok. Entendeu? Ele tem que mandar fazer uma nova intimação, pelos meios que ele acha lícitos, ou legais, né? Lícitos não, legais. Aí eu vou com a divergência. Sim, senhor, doutor Walker. Doutor Zé Renato. Com a divergência. Doutor Coito. Bom, devido ao adiantado da hora, eu acompanho o relator. Acompanha o relator. Tá bom. Doutor... Peraí, então deixa eu anotar. Rafael. Presidente, pelo que eu ouvi do Jorge, ele não vai mudar, não? Ele concordou com o Walker? Da necessidade... Ele não vai mudar. Não, ele concordou em mudar os termos da diligência. Ah, sim. Ele não concordou com o que o Walker falou, não. Eu volto com a divergência. Ok. Doutora Denise. Com a divergência, presidente. Eu também voto com a divergência. Não vou entrar mais nesse parâmetro, não. Até porque, como falou o Vinícius, a autoridade que fez aquele despacho se reportou àqueles documentos. Então, não tenho mais nem o que falar agora.
Não tem E mais o outra que coisa- falar. Se ele se E outra reportou, coisa importante, a gente não está dando a intempestividade. Se fosse Não, para dar tá. intempestividade, até caberia os esclarecimentos adicionais, mas como está considerando tempestiva essa data, Não, veja. vamos lá. Veja, talvez o Jorge está trabalhando com a possibilidade de ser intempestivo. Ele está trabalhando com essa possibilidade de alguém falar lá, não, é outra data. Não, mas não vai ter, porque Eu também acho que não, Walker. Eu também acho que não vai ter. Para mim, aqueles a fiscalização não pode vir agora falar que a intimação é outra data. Se ela confirmou que é duro pro réu. Ok. Bom, então, superada a diligência, então vou botar aqui o relator. Agora vai ter que botar o mérito. Posso botar você como relator da superação da diligência, o Vinícius? Pode. Eu vou ver se eu faço um esforço de trazer toda... Não precisa não. Você me convenceu pela remissão. Existe, Gilson, porque existe. Não, veja. Mas enfim. Eu não duvido que exista. Porque assim, eu me lembro claramente... Eu vi que ele fez a remissão. Ao fazer a remissão, não tem mais o que falar. Não, sim. Porque eu me lembro que... Não tem mais argumentos. Primeira vez que eu fui intimar por isso aí, porque isso é recente também, viu? Eu nunca intimei por isso, então eu não conheço. Isso aí Isso é muito similar ao processo civil. Na verdade, o que ele faz aí nada mais é do que igual ao processo civil. Uhum. O caso, nesse caso específico, é que ele teve a ciência antes vamos dizer, de expirar um prazo. Vamos dizer que ele tivesse ciência e depois tivesse ficado omitido. Aí depois ele recebesse esses documentos mais lá na frente. Aí ele estava intempestivo. Aí ele não podia contar essa segunda parte. Ele já perdeu o prazo dele. Mas não é o caso. Bom, e aí, Jorge, como é que você julga isso agora? Agora eu vou dar um voto. Posso dar um voto? Não dá para você resumir, porque isso aqui me parece prova. Dá. Ele não traz prova. Não traz prova. Ele junta na manifestação de conformidade ou DARF e a DTTF. Depois, no recurso voluntário, folha 103 e 104, ele anexa arquivos digitais. Mas aí, nós entendemos que estaria precluso. O Gilson realmente não tem documentos nesse processo, não, tá? É exatamente isso aí que o Jorge falou. Então, vamos colher os votos. Isso é despacho decisório eletrônico, Jorge? Bom, é eletrônico, é assim. No recurso voluntário você falou o quê? Que não tem provas também? Não, ele só trouxe uma planilhazinha dele lá escrito só. Tá? Você está votando pela preclusão, é isso? estou voltando exatamente. Eu voto pelas conclusões. Então. Ok, pode ir na ordem para eu. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com relator sobre isso. Ok, então olha só, vou botar assim: o Código dos Membros Colegiados, maioria de votos em negar a diligência proposta pelo relator. Designado Vinícius para redigir necessidade de diligência. Ponto. Eu vou botar negar a preliminar
de diligência. Vencido. Jorge, E eu? que é o relator. Eu E o acompanhei Corinto, né? também o relator. Oi? Eu acompanhei o relator. Ah, tá. Vencia 2. Então tá, beleza. Vencia 2. Corinto e Jorge. Designar o ministro para redigir o voto quanto às necessidades de diligência. Tá. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Vinícius, se você tiver mais subsídio sobre essa ciência aí, eu gostaria. Tá, e tá no PAF, né? Não, porque isso só pode ser pessoal, né? Entendido como uma É uma ciência ciência pessoal. pessoal, você pode também chamar ela de em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. Tá lá no PAF. Mas aí é no domicílio tributário eleito. Não é o caso, né? Não, Não é o no domicílio tributário tributário. eleito é outro caso, tá? Mas então, É outro caso, não é isso não. Não, Isso que eu te eleito... falei é outra coisa. Eu pensei que você estivesse falando do domicílio tributário eletrônico. bom, enfim, eu Jorge. gostaria de maiores subsídios. Não, vai estar no meu voto, vai estar vai lá estar no bonito. voto. Olha lá. Beleza. Esse Vai foi estar o no item voto. 478? Esse vai até o 484. Então é do 478 em diante, é isso? Não, é o 477. O 478 em diante é Ah, tá. repetitivo. Nossa. Agora vamos ao 485. Jorge, é Presidente. você também. Presidente, Oi. são 12h44. Não, tá em cima, já está em cima da hora. Temos que voltar às 14. Então vamos suspender, vamos cancelar, encerrar a Pode sessão. encerrar? Vamos.